Olá e bem-vindos a mais uma análise nossa. Bom, vamos direto ao ponto porque o tema de hoje é simplesmente fascinante e toca lá no fundo da forma como a gente compreende e busca a orientação divina. Muitas vezes, a espiritualidade é tratada como algo místico, super abstrato e focado puramente na emoção do momento. Mas e se a gente pudesse literalmente dissecar a mecânica da direção espiritual? O objetivo da nossa explicação de hoje é justamente tirar a espiritualidade daquela vivência puramente intuitiva e levar para uma compreensão bem mais estruturada. É quase como uma aula de anatomia mesmo, só que voltada para aquilo que a gente não consegue tocar com as mãos. Nós vamos transformar conceitos complexos em algo incrivelmente claro, passo a passo, para entender as engrenagens da nossa própria vida espiritual. O nosso roteiro de hoje está bem direto e lógico. Vamos passar por 1. O propósito da direção espiritual. 2. O homem tridimensional. 3. A anatomia da salvação. 4. Conhecendo o nosso espírito. E, por fim, 5. Os estados da consciência, que funcionam como o grande mapa de como a gente interpreta tudo isso. Vamos lá. Então, começando pela nossa parte 1. O propósito da direção espiritual, que foca em ir muito além daquela intuição básica. Olha só, o nosso grande objetivo aqui é deixar bem claro que buscar direção não pode ser só na base do achismo ou daquela intuição cega, sabe? Porque a intuição, quando não é verificada, é um terreno super escorregadio. É fundamental a gente ancorar essa nossa conversa na sua fonte acadêmica. Todo o referencial que a gente está desbravando agora é baseado no trabalho da professora Natália Delgado Saraiva, que é lecionado lá no Seminário Teológico Carisma. Ter essa base acadêmica sólida é o que permite que a gente olhe para um tema tão etéreo com uma lente muito mais objetiva. Estamos lidando com uma estrutura de pensamento que foi metodicamente desenvolvida para organizar a nossa mente e o nosso interior. E para dar suporte a esse mergulho todo na vontade divina, a gente tem uma bibliografia de peso recomendada aqui. Nomes gigantes como A.W. Tozer e Tim Keller, além de Kenneth Hagin e Kevin DeYoung. O que é realmente interessante notar nessa lista é que a direção espiritual não é um assunto isolado ou puramente místico. Ela exige estudo da nossa parte, exige leitura e o confronto com perspectivas de grandes pensadores que já mapearam essas águas antes da gente. É literalmente um convite para o nosso intelecto e não apenas para as nossas emoções. E com isso, a gente avança para a nossa segunda sessão, o homem tridimensional, explorando as nossas 3 dimensões. Para a gente entender como a orientação divina funciona na prática, precisamos primeiro desconstruir do que é que nós somos formados, como numa verdadeira aula de biologia espiritual. E o texto de Hebreus 4, versículo 12, ilustra brilhantemente essa nossa anatomia. Ele faz uma separação que é quase cirúrgica dos nossos componentes internos. Repara como ele descreve algo penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, que representam o nosso corpo físico. Isso prova por A mais B que alma e espírito não são sinônimos de jeito nenhum. Tem uma divisão precisa ali, uma distinção estrutural que muda completamente a forma como a gente deve interpretar os nossos próprios impulsos. Então, basicamente, o ser humano é fundamentalmente tridimensional. Nós somos compostos por 3 partes. A gente tem um corpo físico, que nos conecta ao mundo material, claro. A gente tem uma alma, que é a grande sede do nosso intelecto, das nossas vontades e das nossas emoções. E a gente tem um espírito, que é a dimensão projetada exclusivamente para o contato com o divino. Tentar viver a espiritualidade ignorando qualquer um desses 3 componentes é como tentar operar uma máquina super complexa sem ler o manual inteiro, sabe? A conta não fecha. Agora a gente chega na nossa parte 3, anatomia da salvação, entendendo os nossos estados atuais e futuros. Mas, afinal, como é que essas 3 dimensões interagem com a salvação? A resposta para isso define exatamente como a orientação é recebida por nós. Olha só que interessante a clareza dessa linha do tempo espiritual. O nosso corpo está projetado lá para o futuro, ele será glorificado. A nossa alma está no processo contínuo no presente. Ela foi e está sendo salva, que é justamente essa nossa transformação diária de mente e emoções. Mas olha para o espírito. O estado dele é presente e absoluto. Ele tem plena comunhão. É por isso que o nosso espírito humano é o órgão exato, a peça-chave, onde a conexão ininterrupta com o divino realmente acontece, enquanto o resto da nossa estrutura ainda está, digamos assim, em fase de adaptação. Isso faz uma ponte perfeita para o nosso 4º ponto, conhecendo o nosso espírito, o nosso verdadeiro órgão de direção. Vamos olhar bem de perto para qual é a função exata dessa dimensão dentro de toda essa maravilha tridimensional que a gente acabou de desconstruir. Tem uma metáfora poderosíssima em Provérbios 20, versículo 27, que declara: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Pensa nisso por um segundo.
A luz divina não é jogada de fora para dentro, iluminando os nossos problemas como se fosse um holofote externo. A fonte usa uma lâmpada que já está instalada dentro da nossa própria estrutura anatômica. O nosso espírito é esse receptor, essa lâmpada interna que ilumina os cantos mais escuros da nossa alma e do nosso intelecto para dar a direção correta. E assim a gente chega na quinta e última seção da nossa análise, os estados da consciência, que agem como o filtro dessa orientação toda. Porque olha só, se o espírito é a lâmpada, a nossa consciência é a lente por onde essa luz tem que passar. Acompanhe comigo porque é aqui que os desvios e confusões acontecem na busca por direção. Primeiro, a gente tem a consciência fraca. Ela é movida puramente pelo medo e por tradições antigas, ou seja, ela reage a regras, não à luz real. Segundo, a consciência cauterizada. Essa criou uma carapaça de insensibilidade tão dura que simplesmente não reage mais a nada. A lâmpada pode até estar acesa lá dentro, mas a luz não passa de jeito nenhum. E o terceiro, que é de longe o perigo mais sutil, a consciência não renovada. É essa aqui que frequentemente faz a gente confundir os nossos próprios desejos emocionais e intelectuais com uma direção divina genuína. E aqui a gente toma um baita choque de realidade. Por um lado, nem tudo que incomoda é Deus. Às vezes, esse incômodo é só o resultado de uma consciência fraca que está presa a regras humanas e tradições. Em contrapartida, nem tudo que traz paz é o espírito. Uma consciência não renovada pode encontrar uma paz imensa e um alívio enorme simplesmente por estar fazendo a sua própria vontade egoísta. Quando a gente contrasta esses dois pontos, fica nítido o perigo gigantesco de confiar puramente na nossa intuição emocional sem entender os filtros pelos quais essa intuição está passando. A direção verdadeira não se baseia só no que traz conforto ou no que perturba, mas na comunicação pura com o espírito bem alinhado. Para a gente amarrar toda essa nossa análise profunda, fica aqui uma provocação para continuar martelando na mente. Se nós já compreendemos que a estrutura humana é tridimensional e que a verdadeira orientação nasce lá no espírito, mas precisa obrigatoriamente atravessar o filtro da nossa consciência, o que acontece quando a gente passa a investir pesado em limpar esse filtro? Quando a gente sai daquela intuição cega e abraça esse entendimento anatômico da fé, as nossas decisões mais simples do dia a dia ganham uma precisão simplesmente extraordinária. É dar tchau para os achismos e começar uma caminhada sólida e muito intencional. Muito obrigado por acompanharem essa desconstrução de hoje comigo. Continuem sempre questionando, continuem analisando a fundo e até a nossa próxima explicação.